Fala galera, eu sou Gustavo Rebelato e eu decidi gravar esse vídeo para quem tem interesse em tirar o visto canadense. Bom, eu gravei 3 vídeos. O primeiro fala um pouco da minha história da minha esposa, então a nossa ida ao VAC, nosso processo, tempo, atendimento. O segundo vídeo falando da redação, que foi onde a gente teve também dificuldade. E o terceiro, que é esse, falando da parte financeira. Bom, a gente não utilizou consultoria, e nada contra a consultoria, mas todo o dinheiro que a gente pôde economizar, a gente optou em tentar economizar. E a maior dificuldade foi alguns pontos que foi descobrir qual é exatamente a documentação. Toda essa documentação que eu vou passar agora para vocês, basicamente minha esposa pegou no VAC numa visita que ela fez. O VAC, se eu não me engano, tem 3 lugares, que é em Brasília, Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo fica na Zona Oeste, tá? Então eles que indicaram essas documentações para comprovação de renda. Então, extrato bancário dos últimos 3 meses, não precisa ser dos últimos 6, 5, os últimos 3 meses apenas. Conta corrente, conta poupança, conta de investimento, o que você tiver de movimentação bancária. Fica como dica, vamos supor que seu pai está patrocinando sua viagem. Ele vai lá e depositou 50 mil na sua conta. Se isso acontecer, é melhor você fazer uma carta de financiador da viagem. Eu não sei o nome correto, mas é uma carta onde o seu pai ou seu amigo, enfim, ele está financiando, bancando a sua viagem, tá? Porque imagine num cenário que você tem aí uma movimentação de 2 mil reais na sua conta poupança e do dia para noite você tem 50 mil. Pode acontecer você ganhar um bônus na empresa, uma rescisão contratual talvez, pode ser que aconteça. Mas se não for esse o caminho, for realmente um patrocinador, siga pela opção de fazer essa carta, tá? Eu não sei dizer mais a fundo, mas existe essa possibilidade de ter um financiador da viagem. Então, os extratos bancários dos 3 últimos meses, o olerite também dos 3 últimos meses. Então, basicamente, além dos olerites, eu trabalhava na área de RH, e aí eu conversei com a minha empresa, como eu estava trabalhando ainda na época, eu fiz um modelinho de carta, falando que eu trabalhava na empresa do dia X, data de admissão X, valor de salário X, cargo X, enfim, só para dar mesmo uma base para ter certeza que eu estava falando a verdade. Mas isso foi uma opção minha, tá? Não foi nenhuma informação que eu peguei no VAC. Bom, declaração de imposto de renda do último ano, essa última declaração. Então, no começo, eu e minha esposa pensamos em colocar as 2 últimas, depois a gente falou, se eles não estão pedindo, não precisa, e nosso processo deu certo, foi aprovado só com a última declaração. E uma coisa que a gente descobriu quando a gente estava entrando com o nosso processo, que é o cartão de crédito. Eu tinha visto alguns vídeos no YouTube falando que era legal colocar, eu não concordo com esse raciocínio, não concordei em vendo os vídeos, mas quando eu estava no VAC protocolando meu visto, eu ouvi a atendente que estava ao meu lado falando que a pessoa podia, perguntando se tinha cartão de crédito, né? Inclusive, depois no final, a pessoa que me atendeu falou, você tem cartão de crédito? E eu falei, putz, tenho, mas eu não trouxe nenhum comprovante. Acabou que eu não coloquei essa informação. Mas aí depois eu entendi. Então, assim, o limite de cartão de crédito, vamos supor, tenho 10 mil. Ele serve como uma comprovação de renda. Não concordo, porque eu acho que o crédito, você tem que ter dinheiro para pagar, né? Mas enfim, eles, pelo que eu entendi, eles aceitam. Então, como informação, é melhor ter informação em excesso, na minha visão, do que não ter. Então, às vezes fica aí uma dica para quem está entrando com esse processo, também colocar a informação do cartão de crédito, tá? Então a gente viu aqui extrato bancário dos últimos 3 meses, o olerite dos últimos 3 meses, declaração de imposto de renda do último ano, cartão de crédito também, a carta de financiador para quem tem um patrocinador dessa viagem. E também uma outra coisa, se você tem bens em seu nome, vamos supor uma casa, um carro, ele não sei se entraria como comprovação de renda, tá?
Nem sei se seria também o lugar, esse vídeo teria que tratar sobre isso. Mas esse é um vínculo que você tem com o Brasil. E isso é muito importante. Então, para quem tiver uma casa ou um carro em seu nome, eu acho que vale a pena colocar. Na minha pesquisa, eu encontrei que colocar informações se você tem um imóvel, onde seu imóvel fica, se está em seu nome, que isso era positivo. Eu coloquei essa documentação no meu processo e, como eu disse, tanto o meu processo quanto o da minha esposa foi aprovado. Outro ponto também, só para encerrar, que a gente ficou com muita dúvida, por exemplo, a minha conta centralizava todos os gastos, investimentos meus e da minha esposa. Então ela não tinha, por exemplo, uma conta dela, com uma movimentação dela. Ela tinha a conta dela corrente, mas a gente usava uma conta em meu nome com as nossas economias. E aí, quando a gente foi entrar com o processo, gerou essa dúvida: como é que a gente vai comprovar que essa renda que está em meu nome também representa a sua? Porque tanto o processo meu quanto da minha esposa, os dois estão indo para estudar, tá? Não é aquele processo onde um está indo para estudar num colégio público e o outro está indo por osmose, né? Então, a gente colocou na redação, no vídeo da redação eu explico um pouco mais sobre isso, mas a gente colocou na redação que a gente tinha uma conta que centralizava todos nossos lucros, rendimentos, enfim. E a última dica façam uma planilha com a provisão de gastos. Essa planilha eu vi em algum dos vídeos que eu assisti aqui no YouTube, mas é uma planilha que eu e minha esposa criamos. Basicamente, ela trazia o nosso cenário anterior, antes de começar o processo do visto, depois nosso cenário atual, que era tudo que a gente tinha pago em relação ao nosso visto, e a projeção futura do que a gente iria gastar. Então, college que já tinha pago, informações da passagem aérea, pesquisa que nós realizamos, a gente deixou anexada no processo, porque ela dava base para nossa planilha. Informações sobre o custo de moradia, a gente colocou também. Basicamente eu não tinha fechado ainda, mas a planilha tinha uma provisão. Então assim, eu estava falando uma informação que eu tinha conhecimento. Então, vale a pena fazer a planilha, me ajudou muito. Eu acho que ela é um complemento no processo, onde a pessoa que estiver analisando vê que você está preparado, que você se planejou. Coloquei custo de transporte, coloquei custo de alimentação. Então essa planilha tem que ficar clara, objetiva e tem que ser realista. E principalmente as informações tem que ter base de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu falei que eu gastei 10 mil de college, no meu processo eu tinha um comprovante que eu paguei 10 mil reais de college. Se tinha pendente 2 mil reais, no documento que eu tinha da escola falava que eu ia pagar 2 mil reais no mês de julho. Um exemplo, tá? Então essa planilha tem que ser baseada na situação real. Bom, galera, espero que eu tenha ajudado vocês. Eu vou ver de deixar meu e-mail disponível aqui no link, para quem tiver interesse, eu mando uma planilha como exemplo, tá? Me ajudou muito, eu acredito que irão ajudar vocês também. Muito obrigado, valeu!